livro de Números, capítulo 11. Números, capítulo 11. Alguns domingos atrás eu estava à porta cumprimentando as pessoas e duas moças e um rapaz, no momento dos cumprimentos, pararam para trocar algumas frases comigo. Na verdade, queriam apenas dizer que estavam aqui na igreja com o desejo de me conhecer. Porque uma das amigas, das jovens, tinha falado muito bem a meu respeito. Eu, então, de certa maneira, provoquei a conversa para continuar mais um pouco, porque eu gostaria de ouvir, naturalmente, o que tinham falado assim tão bem a meu respeito. Estava curiosíssimo. Então, uma das jovens disse que a amiga dela disse que eu era muito carinhoso, muito simpático, charmoso. Eu fiquei inteligente e eu fiquei felicíssimo. Eu estava estourando de contentamento quando o rapaz virou para mim e disse: até outra vez, pastor Josimar. Hoje, se ela estivesse aqui na igreja vendo no boletim que é o pastor Josimar que prega de manhã, ela ficaria ainda mais confusa. Pastor Josimar deveria estar pregando hoje. Eu pedi a ele para pregar e transferir o momento que ele estaria pregando aqui para o dia 2 de abril. E ele ficou muito contente, porque ele está com um incômodo em uma das pernas, viagem fez de mais de 14 horas, e para ele foi ótimo descansar hoje pela manhã. E para mim também é ótimo estar aqui à frente e poder pregar. Já abriu sua Bíblia no livro de Números? Capítulo 11. Depois, o povo tornou-se queixoso, falando que era mal aos ouvidos do Senhor. E quando o Senhor o ouviu, acendeu-se a sua ira. Fogo do Senhor irrompeu entre eles e devorou as extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou, pelo que se chamou aquele lugar Tabera, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. Oremos. Ó Deus e Pai, agradecemos-te este momento em que temos a Tua palavra aberta diante de nós e te pedimos graça, confiança em Ti, desejo de estarmos abertos diante de Ti e diante da Tua palavra. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. O tema do nosso retiro foi mudança de atitude. A nossa tese foi baseada na observação de que atitudes são comportamentos que assumimos automaticamente
espontaneamente e que se baseiam em esquemas de pensamento que já possuímos. Enfrentamos determinadas situações de forma não crítica, sem muita análise, e a nossa resposta se baseia nesses padrões de pensamento já elaborados e firmados lá atrás. Que algumas atitudes que nós possuímos, nós não gostamos. E que às vezes tentamos mudar essas atitudes. Mas não conseguimos, porque nós travamos um combate destinado ao fracasso. É o desejo de demolir um tipo de atitude, sem percebermos que a nossa mente não opera num vácuo. Ou seja, nós precisamos mudar de atitude para uma outra atitude, de um esquema de pensamento para outro esquema de pensamento. O resultado disso foi que, a cada manhã, eu preguei 2 sermões. A atitude que queremos erradicar, que queremos mudar, a atitude que precisamos ter, cultivar, com 2 textos. Esses 8 sermões, 2 para cada manhã, eu levei a cada manhã cerca de 1 hora, 1h05, 1h10, e eu gostaria de pregar esses 8 hoje em 40 minutos. O que significa que, olhando para o relógio, eu tentarei ser o mais resumido possível. E eu sugeriria que você adquirisse a fita, que você relesse os textos bíblicos indicados e que você ampliasse os estudos, as observações no texto, meditando em cima dos textos bíblicos. Abra sua Bíblia novamente em Números capítulo 11. O título do capítulo já menciona qual é o tipo de atitude que nós precisamos erradicar, precisamos mudar. É a atitude de murmuração. Escolhemos esse trecho da caminhada do povo de Israel no deserto por 2 motivos. O primeiro é o que diz Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 11, que estas coisas descritas aqui foram escritas para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento, para a nossa advertência. A segunda razão por que escolhemos esse trecho das Escrituras é que, ainda que Jesus Cristo tenha vindo para trazer vida e vida em abundância, muitos crentes não estão vivendo essa vida em abundância. Estão vivendo num deserto, infecundo, sem alegria. E as razões, via de regra, são essas que estão aqui. A primeira delas é a murmuração. Há uma diferença nos nossos estudos entre murmuração e crítica, em que crítica se volta para pessoas, tem como alvo pessoas, e murmuração se prende a circunstâncias, a coisas.
O povo de Israel murmura contra Deus porque está vivendo uma situação de adversidade. Não era fácil aquela caminhada no deserto. E o texto mostra a reação de Deus em relação a isso. Mostra que Deus ficou irado, que fogo do Senhor irrompeu e consumiu as extremidades do acampamento de Israel, possivelmente onde estavam animais. Não há relato de que pessoas tenham morrido, mas possivelmente de prejuízo que eles tiveram. E a murmuração é algo que desagrada profundamente a Deus. Por que razão? Quando nós enfrentamos uma adversidade, uma tragédia, nós sabemos que Deus tem o poder para administrar todas as coisas. E a Bíblia diz isso. A Bíblia diz que Deus é capaz de fazer com que todas as coisas contribuam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. A Bíblia diz mais, diz que Deus jamais permitirá que sejamos testados além da nossa capacidade de resistir. Antes, com o teste, com a tentação, dará também o escape. Em outras palavras, Deus administra as circunstâncias da nossa vida. O que acontece, meus prezados irmãos, é que cada um de nós tem a sua cota de adversidade. Ninguém vive nesta vida sem atravessar uma tragédia, uma dificuldade qualquer, em maior ou menor intensidade. Jesus disse: no mundo tereis o quê? Aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É um mito viver aqui neste mundo na crença de que as circunstâncias serão perfeitas, que você terá um casamento perfeito, que você terá uma família perfeita, que você terá filhos perfeitos, que os seus amigos serão perfeitos, que o seu pastor será perfeito e que Deus será aos seus olhos perfeito. Nós temos muitas coisas que nós não aprovamos em Deus. Como aquela menina que estava visitando um zoológico e vendo as girafas passeando, virou para a mãe e disse assim: eu, se fosse Deus, não faria girafas com pescoços tão grandes. Em outras palavras, ela corrigiria o que Deus fez. Para ela, girafa com aquele pescoção todo foi um erro de engenharia divina. Agora, quando essas coisas nos afetam, aí é que nós temos queixas contra Deus. Murmuração é um problema muito sério, porque nos leva a não confiarmos na direção de Deus para a nossa vida. Estou eu aqui sem condições de administrar as coisas, Deus está administrando. Eu estava no ventre da minha mãe, nasci, e agora estou nesta idade linda, que é a idade da adolescência, que todo mundo diz que é linda e maravilhosa, só eu que não me acho lindo e maravilhoso, com esses orelhões enormes. Adolescentes, de um modo geral, têm uma reclamação contra o seu aspecto fisionômico. Acha que o nariz é muito grande, que a orelha é muito grande, que os dentes são muito grandes, que não sei o que é muito grande, que não sei o que é muito pequeno.
e que Deus é que não caprichou na forma. Adultos já tendem a reclamar de Deus por outras situações da vida. E as pessoas tendem a reclamar até porque mamãe foi assim, papai foi desse jeito, meu patrão, isso, aquilo e aquilo outro. E sempre são essas situações. A Bíblia diz que nós devemos substituir, mostra que nós podemos substituir a murmuração contra Deus pela gratidão. E lemos o texto de Lucas 17, sobre os 10 leprosos, estão lembrados? Que um volta e é samaritano. Jesus disse, quando eles pediram que Jesus os curasse, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. A pessoa curada tinha que passar por um exame cerimonial para ver se estava limpa para o convívio social. E indo eles, viram que estavam curados. E naturalmente apressaram o passo para chegar logo ao sumo sacerdote, serem liberados e voltarem para casa. Mais um samaritano, em vez de sair correndo na direção do sumo sacerdote, deu meia volta e voltou para agradecer a Jesus. Essa atitude de gratidão é que nos permite em toda circunstância ver o que Deus está fazendo. Quem murmura vai se tornando cego para a ação de Deus. Ele só está vendo o que Deus não está fazendo. Não está percebendo que o ar que respira é dádiva de Deus, que a possibilidade de trabalhar é dádiva de Deus. Não está lembrado que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados. E a pessoa se esquece das grandes bênçãos de Deus e só se lembra daquilo que é a sua questão com Deus. A murmuração se baseia nesta noção de que nós temos direito à felicidade já aqui. Quando a Bíblia diz que não é assim. Deus está preparando grandes coisas para nós. Mas aqui cada um de nós vai enfrentar dificuldade. E quem achar que pode pleitear de Deus isenção está no caminho errado. Acontece uma tragédia na casa do amigo, eu nem me abalo, é ele. Acontece uma tragédia na casa do meu vizinho, não estou nem aí, é o meu vizinho. O outro lá está enfrentando uma dificuldade qualquer na sua vida e está arrasado, é o outro. Agora, quando acontece comigo, eu acho que eu tenho direito a um tratamento melhor do que essas outras pessoas. E quando eu começo a pensar isso no meu relacionamento com Deus, eu enveneno as possibilidades de crescer na comunhão com Deus. Eu não estou interessado em andar com Deus, eu não estou interessado no caminho de Deus. Para você se livrar disso, só começando a agradecer o que Deus lhe dá. Aí você vai ver como Deus é bom. Segunda atitude aparece aqui. O povo de Israel pede a Deus, a partir do versículo 4. Aliás, reclama com Deus porque só come maná. Em vez de agradecer, porque Deus está fazendo um milagre extraordinário de mandar o maná a cada dia, o maná que eles colhiam, moíam, cozinhavam, isso a cada dia, para se manterem ocupados, porque mente vazia é oficina do diabo. Deus está lhe dando alimento e ocupação,
Deus está dando o suficiente para cada família, mas eles agora se lembram de que no Egito nós tínhamos peixe de graça. Eram escravos, aonde que egípcio ia dar peixe de graça para eles? Nós nos lembramos dos melões, das cebolas, do alho. Como nós comíamos bem no Egito. E agora é isso, esse maná. Em outras palavras, essa droga, todos os dias. Falar eu posso, pronto, e os irmãos podem ouvir. Eu sempre que venho pregar, eu dependo de duas pessoas, do Espírito Santo, para que eu possa falar, e do pessoal do som, para que os irmãos possam ouvir. Então eles querem agora é carne. Deus diz para eles, vocês vão comer carne. Não é um dia só, não. Nem 2, nem uma semana, mas um mês inteiro. Moisés, poxa, são 600 mil homens de pé prontos para a guerra. Quase 2 milhões de pessoas. Como é que o senhor vai dar carne para esse pessoal todo? Um mês inteiro. Deus disse, vocês vão ver. Se preparem para isso. Era o período de março, período migratório. E aí Deus manda cordonizes para o lugar onde Israel estava acampado. O texto diz que a caminho de um dia, para qualquer direção, as aves estavam passando a cerca de 90 centímetros, 1 metro do chão, e eles saem lá, derrubando, abatendo. E aí, o que acontece? Cada um deles pega o equivalente, segundo alguns cálculos, os números hebraicos, há diferenças entre comentaristas e comentaristas, mas a quantidade mais aproximada era a carga de um jumento para um homem. 10 homens era a carga de 10 jumentos. Cada um, o que colheu menos, o preguiçoso, aquele que vê o pessoal trabalhando e, já peguei demais, já estou satisfeito, aquele que não quer dar duro, 10 cargas de burro. Chega ele em casa para a patroa e joga 2 cargas de burro na cozinha, né? E diz para ela, pode começar a tirar as penas, as entranhas, que vem mais. E vai jogando, e vamos agora arrancar as penas, vamos arrancar as entranhas. Imaginem o cheiro daquilo. Agora vamos colocar isso no sol para poder secar e guardar. E a Bíblia diz que enquanto eles estavam comendo, Deus já mandou uma praga, talvez uma espécie de gripe aviária. E começou a morrer gente. E agora Moisés vai pedir a Deus que tenha misericórdia do povo, toda hora, né? É aquela dificuldade. E nós consideramos esta cobiça, esse desejo, que faz com que as pessoas esqueçam limites. Que a cobiça pode ser o desejo da coisa errada, pode ser o desejo da coisa certa na hora errada, pode ser o desejo da coisa certa na quantidade errada, e pode ser o desejo da coisa certa pelos motivos errados. De qualquer maneira, é um desejo que domina a pessoa. Qual é a situação? A situação, na outra atitude, que é de contentamento, é que como a pessoa não está contente com aquilo que Deus lhe dá,
ela quer mais, mais. E a proporção que ela é dominada pelo desejo, vocês veem isso, esse domínio do desejo, no que eles pegam de aves. É ave demais. É desejo demais. É um descontrole. Como acontece com algumas pessoas na área sexual. O sujeito está casado, bem casado, e vive adulterando. Não é necessidade. Ou a mulher, porque hoje em dia os níveis de infidelidade estão batendo. Antigamente era muito homem, pouco a mulher. Hoje está mais ou menos do mesmo jeito. O desejo pelo dinheiro, que a pessoa faz qualquer coisa por dinheiro. Ofende a família, briga com a família, ofende a Deus se for necessário, esquece de tudo. Paulo diz em 1 Timóteo, capítulo 6, de 10 a 16, que aqueles que querem ficar ricos caem em laço de tentação. Que nós chegamos neste mundo nus e nada levaremos deste mundo. Em outras palavras, o que ele está dizendo é que nós devemos ter o olho na eternidade. Olha, eu cheguei nu e não vou levar nada. A vida não é só isso. E o que tem aqui eu não levo para depois. Eu tenho que viver também em função do que vem depois. E não adianta eu ficar correndo atrás para juntar o que quer que seja, que eu não levo nada. Que se nós temos com que nos cobrir, o que envolve a roupa, uma casazinha, isso faz parte da cobertura. Então juntar para comprar uma casa, ter a casa própria e ter o que comer durante a sua vida, sem ter que ficar mendigando o pão, isso é necessário. Se o indivíduo tem condições de ter uma casa melhor, que tenha. E se puder ter mais um pouco, que tenha. Mas viva praticando contentamento. Não corra atrás, porque essas coisas são necessárias para a sua felicidade. Viva já feliz com o que você tem. Viva feliz com o fato de que você é um servo de Deus e caminha com Ele. E Ele está cuidando da sua vida. E está lhe dando o pão de cada dia. Você está subempregado, mas ainda não passou fome. Deus está cuidando. A seguir, nós consideramos o capítulo 12. Pode virar lá em Números 12. Ora, falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que este tomara. Porquanto tinha tomado uma mulher cuxita, em outras versões etíope, possivelmente uma mulher moreninha, bem moreninha, assim, ali da parte norte da África. E os irmãos de Moisés não ficaram satisfeitos com o casamento. Começaram a falar mal da mulher de Moisés, do casamento de Moisés. Não sabemos se Moisés tinha ficado viúvo, se casado de novo. Não sabemos se era um segundo casamento. Não sabemos se é aquele primeiro. E que as indicações geográficas são confusas. Zacarias mostra isso, essa superposição de midianita e cuxita.
Mas o que sabemos é que Miriam tem a essas alturas uns 88, 89 anos, Moisés tem 80, e eles estão criticando Moisés por causa da mulher com que ele havia casado. E aí consideramos a questão da crítica. Mas há algo aqui interessante. Vamos continuar a ler o texto? E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. A crítica sobre o casamento encobria a insatisfação deles diante da proeminência espiritual de Moisés, de ter maior autoridade que eles dois, o irmão mais novo. Encobria inveja, ressentimento. E nós consideramos exatamente isso, que a crítica, via de regra, ela encobre algo mais. Ou amargura, ou ressentimento, ou dor de cotovelo. Mas o grande problema da crítica é que ela impede a pessoa de olhar para os seus problemas. Nós temos que exercer um espírito crítico, sobretudo na igreja. Se há um lugar onde nós precisamos ser críticos, é na igreja enquanto estamos ouvindo. Se somos liderados, quem nos lidera tem caráter? Quem nos lidera tem autoridade espiritual? O que está ensinando está nas Escrituras? Nós precisamos fazer esse exame crítico, não ir engolindo qualquer coisa. Lembram que eu preguei recentemente sobre isso? 2 sermões numa manhã, um estava errado e o outro estava certo. E os dois baseados no texto. Mas um estava apoiado assim no texto muito mal e fora do ensino geral das Escrituras. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Se vocês querem identificar heresia, e vou, mesmo fazendo 8 sermões em 40 minutos, ainda vou abrir um parênteses. Toda heresia tem base no Velho Testamento. Repito, toda heresia tem base no Velho Testamento. Sabem por quê? O autor da carta aos Hebreus diz que o Velho Testamento é como sombra. A realidade a gente vê em Cristo. E é mais fácil iludir as pessoas nesse lusca-fusco da sombra, nesse pouquinho de luz, nessa área sombria e escura. Há uma heresia que diz que não basta crer em Jesus, você tem que crer em Jesus e obedecer um dos mandamentos em particular, que é a guarda do sábado. Onde está a base disso? Procura no Novo Testamento um mandamento que diz assim: guarde o sábado. Você vai ver isso no Velho Testamento. Tem uma heresia que domina grande parte do cristianismo, que perdeu de vista o indivíduo, que está voltado apenas para a comunidade, que tem como base o povo de Israel, mas não a igreja do Novo Testamento, que os líderes religiosos não são pastores, como no Novo Testamento, são até sacerdotes, que o centro do culto é um sacrifício, e toda a base está lá no Velho Testamento. Pegue metodologia pedagógica, tudo isso está lá no Velho Testamento. Peguem teologia da libertação, de que Deus está aí só para pobre, e eles vão dizer: Deus estava de olho no povo escravizado no Egito. Vai esquecer de Abraão, que era rico.
dos patriarcas de um modo geral, mas é aquele negócio da opção preferencial pelos pobres. Aonde está isso? Vai lá no Velho Testamento. Pega a pregação que diz que Deus quer que todo crente seja rico. Vai ver isso. Só vão citar o Velho Testamento. Vão esquecer de Jesus, que não foi rico. Mas vão pegar aquelas promessas de Deus para Israel, promessas voltadas à posse da terra, promessas absolutamente materiais, e vão usar isso para dizer para o povo: olhem bem, Deus quer que todo mundo fique rico. E podem dar testemunho, porque via de regra quem prega isso fica rico. Não é todo mundo que crê nisso que fica, mas quem prega fica. Agora a base, qual é a base? Está lá no Velho Testamento. Agora, meus irmãos, estão aqui esses dois falando mal de Moisés e encobrindo uma situação de despeito e de ressentimento contra Deus. Devemos ter espírito crítico na igreja, mas cuidado com a crítica pecaminosa. Qual é a crítica pecaminosa? A crítica pecaminosa é quando eu me debruço sobre aquilo que outra pessoa está fazendo para o mal dessa pessoa. Eu não examino para ajudar a pessoa. Eu quero examinar para fulminar com a pessoa. Eu quero examinar para criar dificuldades para a pessoa. E é isso que está acontecendo ali. Esse espírito crítico voltado para o mal. Quando a pessoa faz isso, ela, em vez de olhar para si mesma e ver o que é que ela pode melhorar, ela se perde na crítica aos outros. A Bíblia mostra que a atitude que nós devemos cultivar é de amor. Lemos 1 Coríntios 13. E ao lermos 1 Coríntios 13, ressaltamos que o amor no Novo Testamento não é um sentimento, que o amor é um dever, é uma obrigação, que o amor é uma ação, não é um sentimento, e que se não nutrirmos no coração uma atitude de amor, todo serviço a Deus não vale nada. Se entregar o corpo para ser queimado, mas não amar, não aproveita nada. Se entregar todos os seus bens para distribuir com os pobres e não tiver amor no coração, não vale nada. E então é preciso desenvolver uma atitude de amor. Amor a gente cresce amando. Amor não é alguma coisa que passa assim e que algumas pessoas recebem daquele sentimento maravilhoso e gostoso. Não, amor é um exercício de cada um de nós. É uma decisão que tomamos. Porque não amar é desobediência a Deus. Deus diz que devemos amar até os nossos inimigos, o que significa que nós podemos aprender a amar. Quanto mais aprendemos a amar, mais parecidos com Jesus nos tornamos. Quanto mais críticos nos tornamos, mais parecidos com o acusador dos seus irmãos nos tornamos. Sabe quem é na Bíblia esse acusador, não é? Por último, e ainda tenho 10 minutos, capítulo 13, 12 homens são enviados à terra. Comparamos o texto com o de Deuteronômio, capítulo 1, que você vai ver lá que Deus tinha um plano A, que era o povo chegar e ir conquistar a terra, e o plano B, que entrou esse negócio de espias. Que eles vão até lá, verificam a terra e voltam dizendo que realmente manava leite e mel, era uma maravilha, mas que eles não iam poder
conquistar a terra. A atitude era de incredulidade. Deus tinha dado tantas experiências. Você para e fica pensando, por que Deus tira o povo do Egito, daqui a pouco o povo está com sede? Por que Deus não foi dando água mineral para eles, cada vez que tivessem com sede? São Lourenço, gasosa, natural. Você quer, abre a boca e a água está caindo lá dentro. Por que faltar água? Para que esse negócio de Moisés chegar lá e ferir a rocha? É porque Deus sabia que eles precisavam crescer em fé para conquistarem a terra. Deus está dando adversidades para eles crescerem através dessas adversidades. Deus está gerenciando essas adversidades para que eles possam ser fortalecidos. E depois de tudo isso, eles negam fogo. Viram o Mar Vermelho se abrindo. Viram antes o braço de Deus se estendendo para tirá-los do Egito, a maior potência militar da época, sem que eles tivessem que lutar, com o povo de Israel absolutamente de braços cruzados. Ora, esse Deus que derrota Faraó sem a ajuda de Israel não pode conduzir Israel contra os povos que habitam em Canaã, sem dúvida. Toda a história deles era de preparação para a fé, mas a atitude era de incredulidade. Abra sua Bíblia, vá sublinhando as promessas de Deus. Quantas dessas promessas você crê? Você é capaz de colocar a sua vida cegamente nas mãos de Deus, para tudo? Aceitar a vontade de Deus sabendo que ela é melhor e vai ser agradável? Se não, a atitude de incredulidade está ali. E é essa atitude de incredulidade, de que eu dependo é de mim e não de Deus, que leva o povo de Israel a chegar diante da terra e dizer: voltemos para o Egito. Que coisa terrível! Vamos apedrejar Moisés e esses que deram um relatório favorável, vamos pegar as nossas coisas e vamos voltar de novo para o Egito, dependendo de água de Deus, dependendo de maná de Deus. Achavam que teriam isso para voltar para o Egito. Mas eles têm a absoluta convicção de que o caminho deles é melhor do que o caminho de Deus. Esse é o cerne da incredulidade, que leva a pessoa a dizer assim: a minha vida eu não entrego a Deus, porque eu sei cuidar de mim mesmo melhor do que Deus. Eu tenho conhecimento, eu tenho experiência, eu tenho entendimento, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu sei o que faço. E Deus está dizendo: deixa comigo que eu resolvo. Deixa comigo, entrega seus problemas a mim, entrega a sua vida a mim, faz o que eu digo e você vai ver como a sua vida será diferente. Se você quer crescer em fé, assuma esta atitude: vou crer em Deus. Chega de incredulidade, chega de desconfiar de Deus, chega de dizer que Deus não pode, chega de exigir que Deus faça as coisas na hora que eu acho que elas devem ser feitas. Vou esperar de Deus o que Ele quiser fazer, no tempo que Ele quiser fazer, e enquanto isso, vou fazer o melhor que eu posso, no que está ao meu alcance. Essas são atitudes básicas.
tem a ver profundamente, todas elas, com o relacionamento nosso com Deus. Se você mantém uma atitude ruim em relação a Deus, é estranho que sua vida viva um deserto. É estranho que os frutos sejam tão poucos. Então examine, veja a sua vida e diga: Deus, eu quero mudar. Eu quero mudar. Domingo que vem, eu quero continuar no texto, no ponto em que parei lá no retiro, para o último sermão sobre este assunto. Oremos. Ó Deus e Pai, nós te agradecemos a Tua palavra, o ensino que dela emerge, e nós te pedimos que nos perdoes por nos relacionarmos contigo de maneira tão ruim. Nós te pedimos porque a Tua graça continua a operar em nossa vida. E te agradecemos porque assim como o Senhor não desistiu de Israel, não desistes de nós. Mas te pedimos que o Senhor nos ajude a construir atitudes de gratidão em relação àquilo que és e fazes. Atitudes de contentamento em relação àquilo que nos dás. A curtirmos com alegria e satisfação as bênçãos que derramas sobre nós e não ficarmos reclamando daquilo que achamos que deveríamos receber das Tuas dadivosas mãos. Ajude-nos, ó Deus, a não nos desviarmos através da crítica. Ajude-nos, ó Deus, a não sermos engolfados pela incredulidade, mas a desenvolvermos um espírito de amor para com os outros e de fé em relação ao Senhor. Em nome de Jesus.